Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco de como foi o evento World Cosplay Summit 2023. Um evento que foi marcado pela grande quantidade de cosplayers e uma quantidade enorme de pessoas também. Tenho certeza que você vai gostar. Olá, eu sou o Fábio Batman e eu fico muito feliz por você estar assistindo o meu vídeo. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um evento épico que aconteceu recentemente aqui no Japão, na cidade de Nagoya, o World Cosplay Summit 2023. Como você já sabe, eu sou o Fábio Batman e agora tenho uma companheira, a Cris Catwoman. Peço a todos que gostarem para segui-la em todas as redes sociais. Nesse vídeo, quero compartilhar com você todos os detalhes desse incrível encontro de cosplayers vindos de várias partes do mundo. Então vamos começar, mas antes de mergulharmos no evento deste ano, é importante entender a origem do World Cosplay Summit. O cosplay, como a maioria das pessoas já sabem, é a prática de se vestir e interpretar personagens fictícios, como de animes, quadrinhos, mangás e games. Ele surgiu pela primeira vez no Japão, na década de 1970, e foi crescendo cada vez mais, mas foi na década de 1990 que começou a ganhar destaque e popularidade internacional. Esse evento teve sua primeira edição em 2003, na cidade de Nagoya, e desde então tornou-se um dos maiores eventos de cosplay do mundo. Ele celebra a criatividade, a paixão pelos personagens e a habilidade artística dos cosplayers, que se reúnem para compartilhar sua devoção à cultura geek. Os preparativos para o evento são realmente fascinantes. Os cosplayers começam a planejar seus trajes com muita antecedência, desde a escolha dos personagens até a criação dos detalhes dos figurinos. O processo é cheio de dedicação e amor pela arte do cosplay. Posso dizer isso para você com propriedade, pois eu mesmo produzo a minha fantasia de Batman e agora, consequentemente, também estou produzindo algumas coisas da Catwoman. Ao longo do ano, os organizadores promovem seletivas nacionais em diversos países, onde os melhores cosplayers são selecionados para representar suas nações, tornando a participação muito mais importante para cada cosplayer. E também tornando muito mais importante a sua dedicação na sua própria criação. Com um evento tão grandioso, a cidade de Nagoya se torna um verdadeiro paraíso para os amantes de cosplay durante o evento. A energia é contagiante, a empolgação é palpável quando os cosplayers de diferentes partes do mundo desembarcam na cidade. É uma coisa surreal. Nesses vídeos que eu estou apresentando aqui para vocês, eu tento colocar um pouco da emoção de como é estar ali participando daquele evento, tanto da minha parte como participante, como de quem é espectador. Como você pode ver no vídeo, é difícil eu dar 5 passos e não ter alguém pedindo para tirar foto. Tanto eu quanto a Catwoman. Ela está filmando no momento, né? Mas a gente não tem paz durante nem 5 minutos. Então é muito gostoso, é muito prazeroso, né? A gente conseguiu fazer poucas filmagens porque o assédio é gigantesco, então espero que vocês consigam sentir um pouco dessa emoção que a gente sente. Mas voltando de novo para a história do evento, eu queria falar para vocês da abertura. É muito emocionante. Os organizadores recebem os participantes, os convidados especiais e a plateia com muita alegria. É um momento para celebrar a união entre as diferentes culturas e apreciar a criatividade e dedicação de cada cosplayer. Esse evento começou no dia 5 de agosto, com os cosplayers entrando por um tapete vermelho e apresentando cada um a sua fantasia. E desde a entrada, os jurados já começam a olhar cada detalhe e cada gesto de cada cosplayer. Cada detalhe foi meticulosamente elaborado, desde a maquiagem até as poses que dão vida aos personagens. Os jurados, especialistas na arte do cosplay, avaliaram cada participante com critérios como semelhança com o personagem, qualidade do figurino e interpretação e originalidade. No dia 6 de agosto, tivemos uma nova apresentação e julgamento.
Eu estive lá nos 2 dias, no dia 5 e no dia 6. Nos 2 dias eu me vesti de Batman e a Mulher Gato também. E passeamos mais na parte da tarde até as 9 horas da noite. E nesse dia 6 teve nova apresentação e novo julgamento. São 2 dias bem intensos para os participantes. E é realmente incrível ver a dedicação e a paixão desses cosplayers em cada apresentação. Eu, como cosplayer, sei bem as dificuldades e cuidados que temos que ter, tanto com a roupa, bem como a nossa saúde, pois o calor do Japão e as temperaturas tão altas, chegando na casa dos 40, é extremamente exaustivo. E só quem faz cosplayer sabe do que eu estou falando. Tive a oportunidade de conversar com alguns dos cosplayers participantes e com os jurados. E foi uma experiência enriquecedora. Eles compartilharam suas jornadas pessoais, suas inspirações para os trajes e as histórias por trás de suas apresentações. Foi muito incrível. Alfred, verifique o perímetro para mim. O perímetro está livre, senhor. Gostaria de pedir desculpa, pela minha pronúncia. Às vezes eu estou pronunciando meio esquisito, mas é devido à quantidade de anos que eu vivo aqui no Japão, então peço perdão por você. Mas voltando aos cosplayers, você pode ver como tudo ficou incrível, né? É inspirador ouvir sobre o esforço que eles dedicam a essa arte. Como o cosplay se tornou uma forma de expressão e de conexão com as pessoas diferentes, né? Cada uma de uma parte do mundo. Durante o evento houve muitos momentos memoráveis, desde performances incríveis, né? Reuniões emocionantes entre cosplayers e fãs, e dava para você sentir, né, a energia. Eu mesmo, nossa, quando eu vou num evento desse, fico muito cheio de energia, né? A energia que todos transmitem nas ruas de Nagoya é indescritível, mostrando seus trajes com muito orgulho e atraindo o olhar de todo mundo ao seu redor. Não só a energia positiva, mas também muitas outras coisas boas acontecem, né, aqui no Japão por causa desse evento. Na parte financeira, podemos dizer que o evento rende milhões de dólares para o país. Tem um impacto significativo no ganho comercial da cidade e da região. O evento atrai milhares de participantes e visitantes de todo o mundo, o que impulsiona a economia local de várias maneiras, né? Como no turismo, o influxo de cosplayers e fãs da cultura durante o evento leva a um aumento gigantesco em todo o país, porque os visitantes geralmente se hospedam em hotéis muito próximos ao local, frequentam restaurantes que estão na mesma área, bares, cafés, e além, de explorar em todas as atrações turísticas da cidade, gerando receitas para a indústria hoteleira e gastronômica, e fora outras lojas e comércios que estão todo ao redor do evento, né? Como eu disse, ele tem um impacto muito grande no comércio local, como lojas de souvenirs, lojas de quadrinhos, lojas de fantasias, lojas de artigos colecionáveis. O aumento das vendas é muito grande, já que os cosplayers e os fãs procuram produtos relacionados aos seus personagens favoritos, né? E ao universo que eles compartilham. O evento atrai também muitos fotógrafos, videomakers, jornalistas, youtubers e outros profissionais da mídia, né, que contribuem para a criação do conteúdo sobre o evento. Isso impulsiona demais a indústria criativa local e cria também oportunidades de negócio relacionadas à produção de mídia, o que é bom para todos, né? As empresas locais mesmo, muitas vezes elas estabelecem parcerias e colaborações com o evento, seja fornecendo patrocínio ou oferecendo produtos e serviços que são relacionados aos cosplays. Essas colaborações ajudam a promover suas marcas e aumentam o reconhecimento de cada empresa que colabora, né? Durante o World Cosplay Summit, acontecem vários eventos paralelos, como exposições de arte, workshops, sessões de autógrafos e outras atividades. Esses eventos atraem ainda muito mais público e contribuem para a dinâmica da economia da cidade durante o período do evento. Em resumo, o World Cosplay é mais do que um evento cultural e artístico. É também uma fonte significativa de ganho comercial para a cidade e, literalmente, para o Japão, né? Ele promove o turismo, estimula o comércio local e fortalece a economia do país.
além de consolidar a posição de Nagoya como um destino importante para os amantes de cosplay e da cultura japonesa. Enfim, acho que deu para entender bem, né, o quanto um evento desse tão grandioso faz bem para um país e para uma cidade, né? Mas vamos lá. E o resultado do campeonato mundial foi, em primeiro lugar, o Reino Unido, representado pelo cosplayer Cloud, com o personagem Ren Hakuryu, e a cosplayer Tsupo, com o personagem Judar, do anime Magi, o Labirinto da Magia. E em segundo lugar, da Latvia, representado pelo cosplay Saber, com o personagem Link, e a cosplayer Sayo Chu, com o personagem Princesa Zelda do anime A Lenda de Zelda, Lágrimas do Reino. E em terceiro lugar, do México, representado pelo cosplayer Chris, com o personagem Cloud Strife, e a cosplayer Lorraine, com o personagem Sephiroth. Parabéns aos campeões e a todos os participantes desse grande evento. Eu e minha esposa ficamos muito felizes de participar, trouxemos muita alegria no coração e levamos muita alegria para muita gente também. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixa um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe.